Bora lá, galera, mais um vídeo aqui do nosso canal e vamos falar do Vasco. Internacional e Vasco se enfrentaram hoje no Beira-Rio. A equipe do Internacional levou vantagem, venceu por 2-1, mais uma derrota do Vasco, a quinta derrota seguida do Vasco no Campeonato Brasileiro. O Vasco também só disputa o Campeonato Brasileiro. A equipe foi desclassificada da Copa do Brasil muito cedo, né? Foi desclassificado pelo ABC. A equipe não vem conseguindo ter um bom desempenho com o técnico Maurício Barbieri. Os torcedores já pediram a saída do treinador e parece que o que impede a saída do Barbieri é a multa, né? A multa rescisória dele é alta e pelo jeito a diretoria da SAF não está disposta a pagar esse valor todo para se desfazer do treinador, né? Que também não vai abrir mão da multa rescisória dele. Ele tem uma multa e ele quer permanecer no comando da equipe, né? São 10 jogos e apenas uma vitória no Campeonato Brasileiro. O Vasco está na penúltima colocação do Campeonato Brasileiro, galera. Vamos acompanhar aqui o Sport Center falando um pouco aí sobre o Vasco, também sobre a equipe do Internacional. Obrigado, Edu, valeu. Bom, lá no Sul, no Beira-Rio, o Internacional conseguiu mais uma vitória, vai ali apresentando uma tímida melhora, mas soma pontos no Brasileiro, isso é muito importante, contra um Vasco que não vence há 9 jogos. Venceu só na estreia do Brasileirão contra o Atlético em Minas, depois acumulou 4 empates e 5 derrotas. São 5 derrotas consecutivas. O Barbieri segue no comando, a gente não sabe só até quando. Gustavo Berton nos conta como foi essa vitória colorada. Um abraço para você que está acompanhando o Sport Center. Jogo movimentado aqui no estádio Beira-Rio, com um gol no começo. O Vasco quase chegando ao empate, aliás, só não chegou por uma defesaça do goleiro do Internacional, mas que afunda o Vasco da Gama ainda mais na sua crise no Campeonato Brasileiro e também na temporada. Bom, o jogo começou praticamente com o Vasco perdendo e com o Internacional na frente. Logo a 2 minutos, no escanteio da esquerda, o Pedro Henrique desviou de cabeça e a bola chegou até o Rômulo. E ele só teve o trabalho de colocar para dentro. Antes dos 15 minutos, o Inter chegaria ao seu segundo gol. Uma jogada da direita, o Luiz Adriano tentou a primeira vez, deu o rebote e ele serviu o Wanderson, que também sem muito trabalho, só deu um tapa na bola, colocou para dentro, fazendo o Internacional 2-0. O Inter fez os 2 gols, se encolheu um pouquinho, o Vasco foi para cima e achou o seu gol ainda no primeiro tempo. Gol do menino Ryan, 16 anos de idade, um chute forte de pé esquerdo, e o Vasco começou a se animar para a segunda etapa. Do meio para o final do jogo, 2 grandes chances do Vasco para empatar o jogo. Primeiro numa cabeçada, essa bola pegou no travessão do goleiro John e por sorte do Inter, o Vasco não chegou ao seu empate. E aí a grande defesa da partida. Uma bola já no final do jogo, o chute que veio de fora, a bola estourou na trave e no rebote se ofereceu ao Lucas Piton. Ele só teria o trabalho de colocar para dentro, mas o goleiro John do Internacional, numa recuperação fantástica, conseguiu se atirar aos pés do jogador do Vasco e evitar o que seria o gol do empate. Uma defesa que foi comemorada como um gol pelo torcedor do Internacional. Final de jogo, Inter 2, Vasco 1. A gente fez um 2-0 relativamente fácil e bem cedo, mas a gente não tinha a ilusão que o jogo ia ser fácil. Mas não recuamos porque a gente gosta de recuar. A gente recuou porque o Vasco ficou com a bola, teve o mérito de ficar com a bola. A gente está 6 jogos sem perder, né? 4 vitórias e 2 empates fora de casa. Essa é a nossa realidade do momento. E isso é indiscutível, uma retomada de uma condição mais próxima daquilo que podemos fazer. O caminho é procurar ter bons rendimentos, procurar ser superior ao adversário, procurar criar chances para transformar isso em resultado. A gente está trabalhando, fazendo um paralelo, a gente está plantando, a gente está tentando adubar a terra, a gente está regando, a gente está cuidando como a gente pode, mas não conseguiu ainda colher os frutos disso. Mas a gente está fazendo as coisas e a expectativa é que possa vir já no próximo jogo, porque é claro que à medida que o campeonato avança, se torna cada vez mais necessário uma resposta urgente em termos de resultado e a gente vai trabalhar para que seja no próximo jogo. Bom, agora vem a parada pelas datas FIFA, né? O Inter queria muito essa parada até para recuperação da parte física. Já o Vasco da Gama em mais um momento da crise que vive nessa temporada. Inter 2, Vasco 1 foi o que aconteceu aqui no estádio Beira-Rio, noite fria em Porto Alegre, para 18 mil torcedores que estiveram presentes. Volto com vocês, um abraço a todos.
Galera, situação complicada do Vasco no Campeonato Brasileiro, mas a tabela pode favorecer o Vasco nos próximos jogos. Os 2 próximos jogos do Vasco é contra o Goiás, vai jogar em casa e depois vai jogar em casa novamente contra a equipe do Cuiabá. Então, assim, eu acredito que nesse momento é o momento dos torcedores apoiar a equipe, porque quanto mais criticar, fizer protestos, vai ser pior, porque a equipe do Vasco não vai render. Não vai render, porque tem 2 jogos que você olhar pela tabela, é o Goiás e é o Cuiabá. O Cuiabá é um time enjoado, tem tirado pontos de várias equipes. Então, esse vai ser o jogo mais difícil. Contra o Goiás é o jogo onde o Vasco pode conseguir a vitória, né? Mas tem que abrir o olho, porque o Goiás conseguiu empatar ontem com a equipe do Fluminense. O Fluminense estava vencendo 2-1. O Goiás conseguiu buscar empate 2-2. Então, assim, esse próximo jogo só vai ser no dia 22, então o Vasco joga daqui a 10 dias, então tem 10 dias para se preparar. Não sei ainda se a SAF vai demitir o Barbieri ou se ele vai permanecer, mas eu acredito que 10 dias é suficiente para poder trabalhar a equipe. Porque apesar que você vê, o Vasco só joga 2 vezes na semana. Isso é quando joga, porque o Vasco não joga a Libertadores, não joga a Copa do Brasil, só tem o Campeonato Brasileiro, então é obrigação fazer um campeonato que seja mediano. Entendeu? Você está disputando só uma competição e você brigar contra o rebaixamento, não dá. A realidade parece, né? Dá a entender que a realidade do Vasco nesse momento é a briga pelo rebaixamento. Parece que o técnico Barbieri, em certo momento, está perdido. Ele faz muitas mudanças, muitas delas equivocadas. Às vezes o jogador que está bem, ele acaba tirando o ritmo do jogador. O Peck também, que vinha fazendo gols, vinha ajudando também a equipe, né? Ele sempre está substituindo os jogadores. O Pedro Raul entrou como reserva. Ele falou que o jogador não é reserva, foi estratégia do jogo. É claro que não foi estratégia do jogo. Tá todo mundo criticando o jogador não está rendendo, então ele tem que colocar para o banco. Ele deu oportunidade ao Ryan, o jogador de 16 anos entrou e fez o gol. Entendeu? O garoto jovem, né, entrou, fez o gol, mostrou muito mais do que o Pedro Raul não tenha mostrado na equipe do Vasco. Não adianta, a bola não chega, é um cara travadão, fica lá na frente. Não chega a bola e quando chega também tem perdido oportunidades, entendeu? E a realidade do Vasco hoje é essa, é brigar contra o rebaixamento, a não ser que a diretoria da SAF faça um investimento agora nessa janela para poder trazer jogadores que chega para poder ser titular. Só se acontecer isso, se ele for manter esse time, trazer 1 ou 2 jogadores, 3 jogadores, a realidade vai ser essa, é brigar contra o rebaixamento e torcer para não cair, porque enquanto continuar com o Barbieri, a equipe do Vasco não vai evoluir, porque na minha opinião, esse elenco do Vasco é um elenco limitado? Mas o técnico Maurício Barbieri não está conseguindo extrair nada do time. Se conseguir trazer outro técnico, acho que com mais bagagem, eu acho que esse time do Vasco consegue melhorar um pouco na tabela. No mínimo aí, conseguir uma vaga na próxima edição da Sul-Americana, galera. Entendeu? Isso daí que eu acho. O Vasco precisa mudar e é urgente. Não adianta ficar aqui empurrando com a barriga o Barbieri, porque daqui a pouco chega lá no final do campeonato e está com o Barbieri ainda dando desculpa que temos que dar sequência. O cara tá 6 meses, não colhemos os frutos ainda do trabalho. 6 meses já é o suficiente para mostrar alguma coisa. Entendeu? São 9 jogos sem vencer. 9 jogos. Entendeu? Coloca nos comentários a opinião de vocês aí, galera, sobre a situação do Vasco. Na minha opinião, já falei desde o início, não concordei com a contratação do Barbieri e, na minha opinião, ele já deveria ter saído do Vasco há muito tempo. A diretoria está segurando até demais, né? Na minha opinião, ele deve sair, galera. Deixa seu like aí no nosso vídeo aí, galera. Você que está gostando do nosso conteúdo, não esquece também de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações também, para você não ficar de fora de nenhuma novidade aqui do nosso canal.